Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um Manual da Cultura Pop, podcast onde eu irei conversar sobre obras da cultura pop como filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo, se acompanhe nesse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de um excelente filme, uma obra-prima moderna, No Country for Old Men, ou em português, Onde os Fracos Não Têm Vez. E esse é um daqueles filmes em que o nome da versão brasileira é bem melhor que da original, né? Onde os Fracos Não Têm Vez é bem mais legal que No Country for Old Men. Curiosidade, tem alguns filmes que a gente consegue melhorar na versão brasileira, né? Eu acho que o principal é O Poderoso Chefão, na versão original é The Godfather, mas o nosso é O Poderoso Chefão, e O Poderoso Chefão é bem melhor, é bem mais legal, é bem mais impactante, né? Quando você vê o filme O Poderoso Chefão, mesmo que você não tenha assistido, dá aquela imponência do filme, né? Se tivesse na tradução literal, né, o Padrinho, parecia mais um filme de comédia, né? Um filme que o Ben Stiller tá participando e tem um padrinho do Ben Stiller. Não, mas não, O Poderoso Chefão dá aquela imponência, é bem mais legal. Outro filme que também acontece isso é o Mystic River, que na versão brasileira é Sobre Meninos e Lobos, que é bem mais legal e tem, acho que, muito mais a ver com a história do filme do que a porra de Mystic River. Mystic River é bem sem graça e Sobre Meninos e Lobos dá uma ideia bem mais legal sobre o filme, né? E esse Onde os Fracos Não Têm Vez é mais um desses filmes em que o nome em português, o nome da versão brasileira é bem mais legal do que o original, só que isso é só um parêntese sobre o filme, né? Porque esse filme é um filme, assim, maravilhoso. Esse é um filme que já é um pouco antigo, né? Esse filme foi lançado em 2007, é um filme dirigido pelos irmãos Coen, que basicamente depois desse filme eu assisto qualquer coisa que esses caras façam, e eles são muito bons, eles é quase certeza de fazerem filmes bons. E desde que eu assisti esse filme, eu não consigo esquecer, e eu sempre cito ele quando estou falando sobre cinema com alguém, porque é um filme, assim, perfeito em todos os sentidos que um filme precisa ser. Esse filme é um thriller, então é aquele filme que tem essa vontade de trazer esse impacto em quem está assistindo, de acompanhar, de torcer pela história, de torcer pelos personagens. Então já é algo do gênero, mas que eles fazem com uma perfeição incrível. É um filme, assim, que retrata em si uma história, um plot simples, né? Vamos dizer assim, mas que vem com aquela dose de violência e de impacto, sim, muito importante, né? O impacto das escolhas, o que os personagens decidem durante a história, assim, dão esse charme para esse filme, assim, maravilhoso. É definitivamente um dos melhores filmes aí do século XXI. Falando um pouquinho da história, o filme basicamente assim, o filme começa com uma negociação de tráfico de drogas que dá errado. Quem tá comprando a droga e quem tá vendendo a droga entram em conflito e começa um tiroteio e todo mundo que tava ali envolvido morre nesse confronto. Esse encontro para essa venda de drogas acontece no meio do deserto e basicamente o que acontece? Todo mundo morre, os carros ficam lá ligados, o dinheiro fica no chão e as drogas ficam no chão. Então um cowboy tava passando por ali e ele vê todos aqueles carros parados, ele chega lá, vê todo mundo morto e vê o dinheiro, vê a maleta cheia de dinheiro. Aí o que ele faz? Ele fala, onde é que tá todo mundo morto? Ele pega o dinheiro e vai embora e foge com o dinheiro. E aí a máfia contrata um cara, interpretado pelo Javier Bardem, que é um assassino, sim, implacável, contrata o Javier Bardem pra caçar esse cara e recuperar o dinheiro. Então a gente tá falando aí de um filme de 2007, mas a história se passa nos anos 80. Logo de cara já vem, tipo assim, esse plot de como é que esse assassino vai achar esse cowboy, porque ele não participou da negociação, ele só foi um cara que apareceu lá, pegou a grana e foi embora, né? Como é que esse assassino vai achar o cowboy? E aí assistam o filme, ele tem uma excelente ideia de como vai achar esse cara e vai atrás desse cara, vai tentando descobrir maneiras de achar esse cara. E o charme do filme tá nessa perseguição, tá nesses thrillers desse combate do cara tentando fugir do assassino, mas também tá na atuação maravilhosa do Javier Bardem nesse vilão que é, sem dúvida, um dos melhores vilões de filmes aí que eu já assisti, que o cara é um psicopata, sim, fudido, é um psicopata do nível aí do Coringa, do Heath Ledger, do Joe Pesci nos Bons Companheiros, do Scorsese. É esse vilão histórico que o cara é psicopata pra caralho. Tem a grande cena dele, né, dele jogando a moeda pra decidir o que ele vai fazer em determinadas situações, né, ele joga a moeda pra cima pra saber se vai matar ou não a pessoa. Mas pra mim tem uma cena muito impactante, porque quando eu assisti esse filme, eu ainda era adolescente, não tinha um grande repertório de filmes ainda, né, tinha assistido poucos filmes. E na maioria quando você assiste um filme assim de thriller, de um filme
e tem muita cena de ação e tal, você espera, né, que o mocinho vai se dar bem no fim, de que de alguma maneira ele vai conseguir se livrar do vilão. E aí o Anton, né, o assassino interpretado pelo Javier Bardem, ele consegue se comunicar com o cowboy, né, interpretado pelo Josh Brolin, que é famoso pelo personagem do Thanos aí, né, nos Vingadores. Ele consegue se comunicar com o Josh Brolin e ele fala assim pro Josh Brolin: olha, você já se ferrou, você roubou um dinheiro que não era seu, então eu vou te matar de qualquer jeito. Mas se você me entregar o dinheiro agora, eu vou só te matar e pego o dinheiro e vou embora. Mas se você não me entregar o dinheiro, eu não vou só te matar, eu vou matar você e toda a sua família. E cara, quando essa cena aconteceu, eu fiquei, caralho, isso eu nunca tinha visto nada igual no filme. Eu achei assim extremamente impactante, e no plot vai acontecendo, vocês vão ver que o Javier Bardem vai cumprir a sua promessa, porque o Josh Brolin resolve não entregar o dinheiro, ele resolve fugir com o dinheiro, e aí esse cara, esse assassino, ele é completamente implacável, ele vai fazer de tudo pra acabar com a vida do Josh Brolin e com a vida da família dele. Além desse plot aí da fuga do cowboy e do assassino, tem aí a polícia, né, que tem um xerife, que é interpretado pelo Tommy Lee Jones, que tenta aí entender o que aconteceu nessa negociação de drogas mal concluída, desse assassino que pelo caminho vai matando um monte de gente para conseguir achar o Josh Brolin. E mais particularmente eu acho o plot do Tommy Lee Jones a parte mais baixa do filme. Não é ruim, esse filme é perfeito, mas o mais interessante do filme é o thriller, né, essa caçada do Javier Bardem frente ao Josh Brolin. Então esse filme, Onde os Fracos Não Têm Vez, provavelmente quem aí assiste cinema já ouviu falar desse filme. É um filme que realmente é muito bem conceituado, né? Então todo mundo fala muito bem. É um filme que foge do padrão dos filmes premiados, porque eu não citei ainda, mas esse filme é daqueles filmes que conseguiu vencer os 3 Oscars, assim, que mostra como que o filme é impactante, né? Ele venceu o melhor roteiro, melhor diretor e melhor filme no Oscar. E ainda, é claro, venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante com Javier Bardem na atuação do psicopata. Mas pro filme ganhar esses 3 é porque o filme foi realmente avassalador até 2025, em que um filme mais ou menos como a Nora conseguiu isso também, mas até 2025 isso é realmente avassalador e foge muito do padrão de filmes conceituados, né? De filmes premiados, que são filmes mais parados, mais esteticamente bonitos, mais voltados pro que a gente entende como a arte do cinema. Esse filme tá mais para um thriller de ação mesmo, um filme assim que consegue agradar o povão e consegue agradar os críticos de cinema, que para mim são os filmes que eu mais pago pau, os filmes que conseguem agradar o povão e agradar crítico de cinema, porque filme existe, é bem claro assim que alguns dos meus filmes que eu gosto são filmes de crítico, que as pessoas vão assistir e falar, esse filme não é grande coisa não, mas quando o filme consegue agradar gregos e troianos é realmente impactante. É o caso desse filme, é a obra-prima dos irmãos Coen. Esse filme, assim, ele tem esse plot básico, bem simples, mas ele consegue, sim, ser bem profundo nas diferentes camadas da narrativa, sabe? Ele envolve essa coisa de moralidade e escolhas, né? O cowboy, interpretado pelo Josh Brolin, no início, ele tem uma escolha de moralidade. Ele vê um dinheiro lá parado. Não é dele, mas ele escolhe pegar esse dinheiro pra ele porque ele teve a oportunidade. Se ele só tivesse passado por ali e não ter mexido na grana, nada do filme teria acontecido, nada dos problemas que ele teve teria acontecido, mas ele achou que era uma oportunidade porque o dinheiro estava ali, ele achou que não tinha consequência moral roubar um dinheiro de traficante. Tem essa questão ética ali, depois tem a questão da escolha que ele teve depois, em que o assassino, o Anton, interpretado pelo Javier Bardem, vai atrás dele e dá essa escolha pra ele: olha, me devolve o dinheiro agora, você tá fudido, você vai morrer, mas se você me der o dinheiro agora, as coisas vão parar aqui. E ele tem novamente essa escolha e decide pela escolha de fugir, pela escolha de sobrevivência, e também, é claro, tudo que envolve o psicopata, né, interpretado pelo Javier Bardem, que durante todo o filme usa uma moeda aí pra decidir o que vai fazer, se vai matar ou não, se vai poupar ou não a vida de alguém. Então é um filme que brinca muito com essa coisa da escolha, né? Do que você vai escolher para sua vida, sobre a moralidade das suas escolhas. É um filme também que aborda muito bem a violência e o caos, né? A violência nesse filme, ela é bem emblemática, né? Então é um filme bem violento, é um filme, assim, que
quem não tá acostumado com violência em filmes vai ficar bem impactado. E todo esse tema também envolvendo a parte aí do filme que é sobre o xerife, né, de nostalgia, da mudança do mundo, de como o mundo ficou violento, ele fica todo impactado de como as coisas mudaram do tempo dele pra agora e tal. E o filme se passa nos anos 80 e o filme, como é gravado em 2007, né, depois de mais de quase 30 anos, a violência foi cada vez ficando pior, então você tem todo esse envolvimento do que o telespectador tem com o filme, da moralidade, da escolha dos personagens, do cara que escolhe roubar um dinheiro que não é dele, mas se sente bem moralmente porque tá roubando dinheiro de traficante, mas aí os traficantes vão atrás dele e não vão aceitar isso, né? Não aceitam essa escolha da maneira como ele não consegue se escapar como ele achou que poderia ser por causa disso. Então é realmente assim um filme brilhante. Falando um pouquinho sobre os diretores do filme, né, os irmãos Coen, eu acho bastante interessante citar, né, que são diretores aí bem conceituados, né, que tiveram aí grandes sucessos, né? Alguns bem famosos aí que se tornaram clássicos cult, como Fargo e o The Big Lebowski, e alguns filmes aí que tiveram sucesso. E um que eu já citei aqui, que é o The Late Killers, né, que tem o Tom Hanks como ator principal. E alguns filmes aí de sucesso em críticas e tal. O último filme deles juntos foi o filme de 2018, A Balada do Buster Scruggs. Então já fazem 7 anos que eles não fazem um filme juntos. Separadamente eles fizeram algumas produções, mas juntos mesmo o último filme foi em 2018. Então faz muito tempo que a gente não vê o filme desses caras. Mas depois desse filme, Onde os Fracos Não Têm Vez, realmente sempre fico atento aí ao que eles estão fazendo. Minha nota para esse filme é 10 de 10. É realmente um filme assim maravilhoso. Eu acho que é aquele filme que realmente te faz assim acompanhar e torcer pelo que vai acontecer. Poucos filmes me dão essa sensação. Eu lembro que de cabeça dos últimos tempos que me deram essa sensação foi o filme Animais Noturnos e o Whiplash, né, que você fica torcendo, que você fica naquela sensação de acompanhar e sofrendo junto com os personagens. E eu tive isso na primeira vez que eu assisti o Onde os Fracos Não Têm Vez. Então essa sensação assim muito incrível de que poucos filmes conseguem fazer, né? Essa coisa envolvente de você ficar assim, até inclinado pra tela pra saber o que vai acontecer. Onde os Fracos Não Têm Vez é uma escolha básica pra quem gosta de thrillers. É um excelente filme, uma excelente obra moderna, provavelmente um dos melhores filmes do século XXI. Acho que é basicamente impossível você ver um review ruim sobre esse filme. Ótimo roteiro, ótimas atuações, uma atuação, sim, não só ótima, mas como clássica dos melhores vilões já interpretados no cinema pelo Javier Bardem. Excelente direção, excelente fotografia, tudo no filme incrível. Vale a pena assistir, galera. Quem não viu essa obra-prima pode ir, com certeza que vocês vão assistir um excelente filme. Por essa semana é só. Na semana que vem aí a gente volta a falar agora sobre um anime, mas não percam esse filme 10 de 10, Onde os Fracos Não Têm Vez. Excelente atuação do Josh Brolin e do Javier Bardem, o melhor filme dos irmãos Coen. Esse filme aquele filme que pode assistir e reassistir, que você vai sempre ver as nuances e se maravilhar com uma excelente história sobre escolhas e moralidade. Eu fico por aqui, pessoal. God bless e good night.